Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal Latitude 10, com vocês aqui, o professor Luciano. Hoje vamos dar continuidade no nosso curso aqui para o concurso da SES do estado de Rondônia. E na aula de hoje nós estamos finalizando a parte de História de Rondônia para começarmos a falar da Geografia de Rondônia. Hoje nós vamos falar da criação do Território Federal do Guaporé, da criação do estado de Rondônia, né, da elevação a estado de Rondônia, e algumas questões políticas desses momentos aí, tanto da criação do território, a mudança de nome para Rondônia e depois a elevação do território de Rondônia a estado, tá bom? Lembrando a vocês que neste momento agora nós estamos falando apenas da República, tá? A gente falou bastante ali do período imperial, do período colonial, e agora nós vamos nos ater, tá? Somente ao período republicano, que é o período onde ocorrem essas mudanças que nós citamos anteriormente. Então vamos lá. Nós temos aqui os antecedentes, algumas coisas que aconteceram antes da criação do Território Federal do Guaporé, que são fundamentais para que as políticas da época fossem implantadas. Uma das situações que são importantes que você tem que lembrar, não está lá no edital, mas é muito importante a gente saber, inclusive até depois para saber por que o nome Rondônia, né? São as linhas telegráficas, né? O papel de Marechal Cândido Rondon para a nossa história. Vamos lá. O governo federal, desde sempre, desde o governo imperial, depois do governo federal já na República, ele se preocupava muito com o isolamento da região amazônica. E mais propriamente dizendo, da região oeste, tá, da Amazônia Ocidental, que pega aí os estados, que englobam os estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, porque eram as regiões mais afastadas. E aí, construindo, portanto, né, o governo federal com essa preocupação passa a construir as linhas telegráficas que ligavam outras regiões do país até Cuiabá, trazendo essa região mais próxima. Rondon, como uma figura emblemática e importante para o Estado brasileiro, foi designado para uma nova missão. Ele já havia feito outras aberturas de linhas telegráficas e outras missões como membro do Exército Brasileiro, e ele é determinado então pelo presidente Figueiredo Afonso Pena para ligar os postos telegráficos de Cuiabá a Santo Antônio do Rio Madeira. Lembrando que nesse momento Porto Velho não existia, tá? Em 1907, Rondon e sua expedição montam ali a expedição de Cuiabá até Juruena, montando essas linhas telegráficas. Depois, em 1908, saindo de Juruena até a Serra Norte, percorrendo 1.653 quilômetros de linhas instaladas, postos telegráficos instalados. Para quem não sabe o que é um telégrafo, é um meio de comunicação que utilizava sinais luminosos para a comunicação. E em 1909, a última etapa de Juruena até Santo Antônio, percorrendo 1.415 quilômetros. Então, essa comissão ela tinha aí militares, ela tinha engenheiros, fotógrafos, técnicos e cientistas civis. Ela não era só uma expedição para as linhas telegráficas, mas também uma expedição científica. Rondon conseguiu fazer levantamentos muito importantes sobre a flora, a fauna e a geografia da região. Ali ele fala assim, olha, a atuação da comissão foi decisiva para o reconhecimento e levantamento hidrográfico da fauna e flora da região, ligando a Amazônia Ocidental ao resto do país. Rondon foi responsável, inclusive, pela descoberta de vários rios aqui da região de Rondônia. Durante esse trabalho, Rondon reencontrou o Real Forte Príncipe da Beira, que a gente até falou sobre isso na aula do Real Forte Príncipe da Beira. E Rondon era um militar muito firme, era assim que falavam dele, era um militar muito firme. Isso se dá também pelas condições dessas expedições, como que essas expedições aconteciam, né, as dificuldades, as doenças, ataques de indígenas, deserções de soldados, porque muitos desses soldados, essas pessoas que estavam com Rondon, principalmente ali os soldados, eram pessoas que estavam cumprindo algum tipo de pena. Acontecia isso também. E essas pessoas se rebelavam muito contra o poder, né, central, que era representado por Rondon mais precisamente. Bom,
O seu legado é de pacificador. O legado de Rondon para os povos indígenas, para a Amazônia, para Rondônia, como desbravador dos sertões, é um legado de pacificador e de respeito com esses povos. Inclusive com o apelo de Rondon, que é criado um órgão que depois passa a ser a FUNAI, um Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. Ele é criado com ali um apoio muito forte de Rondon, ali um apelo muito forte de Rondon para que esse órgão fosse criado, para que esses povos não ficassem sem o Estado brasileiro dar algum mecanismo, né, de sustentação para essa população aqui da Amazônia. E, claro, tem um lema de Rondon que é sempre muito lembrado, você que é rondoniense tem que saber, que era morrer se preciso for, matar nunca. Porque as expedições de Rondon levantaram dados, trouxeram informações, construíram as linhas telegráficas sem entrar em embate com os povos nativos, com os povos originários da região. Rondon é uma figura emblemática, é considerado um herói nacional, justamente pela forma como ele conseguiu levantar todos os dados, fazer todo o seu trabalho, sem criar atritos com os povos hostis, os povos aqui nativos, inclusive os povos parecis, que vivem até hoje, né, na região das Chapadas dos Parecis, que eram povos ali muito ríspidos com os não indígenas na região, tá? E aí, eu peguei aqui algumas informações do livro do professor Célio Leandro para essa aula, tá? Esse livro aqui. E eu peguei algumas outras informações e algumas outras que eu já sei também ao longo de todo esse tempo trabalhando com o conteúdo. E aí ele traz aqui uma separação por fases, né? Os ciclos econômicos que impulsionaram a ocupação e que foram importantes para a gente chegar hoje e dizer Estado de Rondônia. Então nós tivemos aí várias fases. A primeira fase, a ocupação dos vales do Guaporé e Mamoré, com a busca do ouro e drogas do sertão, que a gente viu lá atrás. A segunda fase, a construção do Real Forte Príncipe da Beira, que ela está ali intrinsecamente ligada com a primeira fase também, com o ciclo do ouro. A terceira fase, o primeiro ciclo da borracha, que trouxe intensa corrente migratória para a região, principalmente no norte de Porto Velho, ali na região norte, onde hoje é Porto Velho, Guajará-Mirim, as regiões dos vales do rio Madeira, Mamoré e Guaporé. A quarta fase, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, justamente ali junto com essa parte do ciclo da borracha, que é a terceira fase. Vejam que elas estão meio que interligadas umas com as outras. A quinta fase, as linhas telegráficas por Rondon, que serviram como base para a abertura da BR-029, que depois viria a ser a atual BR-364, e de onde nasceram muitos municípios de antigas estações telegráficas, de alguns antigos postos telegráficos, como Ariquemes, Vilhena, Cabixi, Ji-Paraná. São cidades que se desenvolveram em locais onde Rondon escolheu como postos telegráficos. A sexta fase, o segundo ciclo da borracha, ali em 1942 até 1945, na Segunda Guerra Mundial, que a gente discutiu também na outra aula. A sétima fase, a abertura e pavimentação da BR-364, que a gente vai ver isso mais adiante. A abertura e pavimentação da BR-364 ligando Porto Velho a Cuiabá, que iniciou a abertura em 1947, é interrompida por falta de dinheiro, por falta de verba, instabilidade política também, e concluída em 1961, com Juscelino Kubitschek, em 1960, né, mais precisamente com a força de Juscelino Kubitschek, e concluída ali já fora do governo dele em 1961 e pavimentada em 1984. Começa ali a pavimentação da BR-364, ligando o que hoje nós temos como o Acre, né, ligando até a região do Acre ao sudeste brasileiro, tirando de fato a região do isolamento. Aí nós vamos ter a oitava fase, que é o garimpo de Casterita, que iniciou em 1959, ali na região de Ariquemes, Machadinho do Oeste, Alto Paraíso, que inclusive fez surgir todos esses municípios, que foi expandido até a década de 1960, chegando ao auge em 1970, e veio a portaria ministerial 195 de 1970, que proibiu a lavra manual do garimpo, expulsando muitos garimpeiros da região e, claro, abrindo espaço para as empresas que trabalhavam com garimpagem mecânica virem a atuar. Houve uma pressão muito forte do governo, de empresas, né, ligadas à mineração com o governo para que acabasse com a lavra manual, tá?
A nona fase, a vinda de agricultores e colonos fomentados pelo governo federal, o programa de integração nacional muito forte na ditadura militar, o papel do INCRA, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, os projetos de assentamentos, que foram vários projetos dirigidos, projetos de integração, então foram vários projetos de assentamentos agrícolas e projetos dirigidos para trazer as famílias para a região e, de fato, fixar a população aqui como urbano, rural, tá? E uma política também no espaço. Essa nona fase ela é muito importante. Essa parte, quando nós temos a vinda dos colonos para a região hoje do estado de Rondônia, que faz com que a população vai se fixar com mais intensidade, aliado aí à construção da BR-364. A 10ª fase, o ouro do Rio Madeira, que é uma fase que ainda perdura até a atualidade, já que ainda há muita exploração ilegal do ouro do Rio Madeira, né? Atraiu muitos garimpeiros para a região de Porto Velho, o que fez com que Porto Velho crescesse rapidamente também, trazendo muitos problemas, inclusive problemas urbanos. A 11ª fase, já bem recente, a construção das usinas hidrelétricas de Samuel, no Rio Jamari, no município de Candeias do Jamari, que ela começou a ser construída na ditadura militar em 1982 e só foi concluída 14 anos depois, já lá em 1994, que eu era criança, eu me lembro do pessoal comemorando. E a 12ª fase, o complexo hidrelétrico do Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio, ambas construídas no Rio Madeira, que são complexos hidrelétricos capazes de gerar mais de 7 mil megawatts de energia e destinados a abastecimento principalmente do Sudeste e Centro-Oeste no Brasil, tá? Sudeste e Centro-Oeste no Brasil. Então nós temos essas fases aí para a gente entender o que foi acontecendo ao longo do nosso território rondoniense nesses anos inteiros aí, tá? Então em 1937, agora a gente vai voltar para os antecedentes aqui. Em 1937, a população de Guajará-Mirim, olha, Guajará-Mirim, até então só existiam 2 municípios, 2 cidades, na verdade 3, Guajará-Mirim e Santo Antônio. Porto Velho estava começando a se organizar, estava começando a ter ali uma organização. Em 1937, a população de Guajará-Mirim realizou um abaixo-assinado solicitando a criação de um território federal nas terras pertencentes ao Mato Grosso. Porto Velho pertencia ao Amazonas, tá? Porto Velho também estava descontente com a política de abandono por parte do Amazonas. Então nós temos aqui um mapa que mostra como que era, olha só, como que era a configuração, ó. Essa parte aqui do nosso território de Rondônia pertencia ao Amazonas, essa parte mais ao norte aqui pertencia ao Amazonas, e grande parte aqui do que hoje é o território rondoniense pertencia ao estado do Mato Grosso. Isso ali na década de 1940, no início da década de 1940. Percebam que o Acre era um território, ainda não era estado, nós ainda não tínhamos o território do Amapá e nem o território de Rio Branco, que viria a ser o estado de Roraima na atualidade. Ambos são criados com o território federal do Guaporé, tá? Bom, e aí no ano da criação a gente tem uma figura muito importante nessa história, que é Getúlio Vargas. Tá? Getúlio Vargas pretendia incentivar a ocupação nas terras da Amazônia para trazer comércio e firmar uma política nacionalista. A gente tem que lembrar que a gente está falando do período de Estado Novo de Getúlio Vargas, quando é imposta uma ditadura no Brasil, a ditadura varguista, e Vargas queria comandar o país, né? Queria não, ele comandou o país com mãos de ferro ali naquele período. Tudo isso no contexto da Segunda Grande Guerra e dos acordos firmados com os Estados Unidos, os acordos de Washington para a exploração da borracha aqui no território que nós temos como Rondônia. Existe nesse contexto também uma figura muito importante, que é Aloysio Pinheiro Ferreira, que a gente vê por aí em nome de escola, nome de rua, de bairro. Aloysio Pinheiro Ferreira aproveitou a visita de Getúlio Vargas, ele que era do Exército, aproveitou a visita de Getúlio Vargas em 1940 a Porto Velho para apresentar as potencialidades de um futuro território, apresentar as potencialidades econômicas, né, o que o território poderia oferecer à nação. No ato de sua visita, então, Getúlio Vargas sugeriu como solução para o desenvolvimento da região a criação de núcleos agrícolas, planejamento, povoação e colonização, ou seja, um projeto de colonização para o espaço aqui que viria a ser um território federal.
E aqui a gente tem uma imagem desse momento em que Getúlio Vargas visita Porto Velho, ali nas margens do Rio Madeira, a imagem em preto e branco, tá? 1940, tá, gente? Então, não existia ainda imagem colorida. Mas a gente consegue ver lá ao fundo um barco no Rio Madeira, uma pequena embarcação no Rio Madeira, e subindo ali a barranca do Rio Madeira junto com Aloísio Ferreira, tá? Getúlio Vargas ali e Aloísio Ferreira, os dois subindo a barranca do Rio Madeira, ali o barranco no rio. E aí, em 1943, Getúlio Vargas então assina o decreto 5.812, de 13 de setembro de 1943, criando os territórios do Guaporé, atual Rondônia, Rio Branco, atual Roraima, e Amapá. Foram criados outros territórios também, mas é o que é importante aqui para nós, nossa região. O território do Guaporé foi criado desmembrando então as áreas do Mato Grosso, como a gente já viu ali anteriormente, e Amazonas. Primeiramente, o território possuía 4 municípios. Olha, isso é bem legal. Primeiramente, o território federal, quando foi ali criado, possuía ali como Porto Velho e Lábrea, tá? Desmembrados do Amazonas. O município de Lábrea pertencia ao território federal do Guaporé. Aí depois, Guajará-Mirim e Santo Antônio, desmembrados do Mato Grosso. Ok? Em 1945, o município de Santo Antônio foi extinto porque ele foi diminuindo, foi todo mundo fugindo dali e se aglomerando em Porto Velho, por causa do pátio ferroviário, inclusive. Sendo incorporado a Porto Velho, esse município foi incorporado a Porto Velho, hoje é o bairro Triângulo ali de Porto Velho. E Lábrea voltou para a jurisdição ali do estado do Amazonas, tá? Lábrea retornou à jurisdição do estado do Amazonas. Restando apenas, então, 2 municípios para o território do Guaporé, que foi justamente Porto Velho e Guajará-Mirim. Em 24 de novembro de 1943, Aloísio Pinheiro Ferreira é nomeado o primeiro governador do território do Guaporé, território federal do Guaporé. Então, Aloísio Pinheiro Ferreira, além de ter organizado, introduzido todo um contexto para a criação do território, ele foi ali, então, nomeado. Lembrando que a gente estava falando de uma ditadura, não havia eleições para governos de estado. E assim se deu a configuração. Nós temos aí um mapa que é muito próximo do mapa de Rondônia atualmente, o mapa do território federal do Guaporé, tá? Um novo território que foi criado em 1943. Bom, aí vem as disputas políticas. Getúlio integrou no seu programa de governo o Estado Novo, né, naquele contexto, a marcha para o oeste, né, essa busca de levar pessoas para regiões mais afastadas, usando aquela ideologia militar muito presente até na atualidade, né, de integração, de uma pátria unificada, contra os interesses estrangeiros, a Amazônia é nossa e blá blá blá, que isso que a gente já está acostumado a ver e até a atualidade isso é muito usado ainda por governos. A mudança de nome em homenagem a Marechal Rondon, do território, tá, ocorreu no dia 17 de fevereiro de 1956, com a promulgação da Lei nº 2.731 de 56, no governo Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas, quando criou o território, ele queria homenagear Marechal Rondon, mas já havia uma treta entre eles. Marechal Rondon estava sendo acusado de corrupção, de uma série de coisas nesse momento, por disputas políticas inclusive, e Marechal Rondon não aceitou a homenagem do governo que tinha lhe causado muito mal. E, por isso, ele não aceitou e ficou o nome Território Federal do Guaporé. Isso só veio acontecer em 1956 porque o deputado federal, que na verdade não era mato-grossense, eu coloquei mato-grossense ali, mas Joaquim Vicente Rondon, que era deputado federal no Território Federal do Guaporé, fez ali o meio de campo para que houvesse essa mudança. Ele era sobrinho de Marechal Rondon. E aí ele sugeriu essa mudança. Lá na frente a gente vai ver isso mais claro, tá? Mais claro ali. Ele era adversário político de Aloísio Ferreira e a gente vai também ver sobre isso lá na frente, que eles tinham uma disputa ali bem acirrada da política aqui no estado. Sabemos que a ocupação de Rondônia se deu desde o século XVII, com as drogas do sertão, depois com látex, com ouro e assim por diante. Contudo, foi apenas com a abertura da BR-364, na segunda metade do século XX, que consolidou-se a ocupação com modelo rural, urbano e político-administrativo, que formaram, então, as bases para a criação de um novo estado. Tá? Então, quando a gente fala aí de Rondônia como estado, como organização, a abertura da BR-364 foi fundamental.
Na década de 1970, o governo federal criou diversos mecanismos de ocupação com projetos de assentamento através do INCRA, como a gente já discutiu anteriormente também. E na década de 80, a garimpagem de ouro do Rio Madeira também foi fundamental. O território federal começa a passar por intensas mudanças com a criação de novos municípios. E esses municípios eles foram criados por decretos presidenciais, tá? Esses municípios foram criados por decretos presidenciais, sendo eles Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Pimenta Bueno em 1977. Tá? Em 1977, Ernesto Geisel, se não estou equivocado, foi o presidente da República que criou esses municípios. E em 1981 são criados Colorado do Oeste e Costa Marques, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Jaru, que são desmembrados desses outros municípios ali em 1981, criado esses novos municípios também por força de decreto presidencial, porque ainda nós tínhamos aí a condição de que não estava elevado a Estado, tá? E aí nós temos as organizações políticas do território federal. Um contexto importante nacional é a promulgação da nossa Constituição de 1946, que não é válida mais, que foi promulgada essa nova Constituição no Brasil na gestão de Eurico Gaspar Dutra. Tá? Com as mudanças permitiu-se a escolha de um deputado federal para os territórios, tá? Para os territórios federais. Então começa a organização de partidos políticos do território federal do Guaporé, que até então era território federal do Guaporé. Aloysio Pinheiro Ferreira fundou o PSD, Partido Social Democrata, e Joaquim Vicente Rondon fundou a UDN, União Democrática Nacional, e os dois eram adversários. Aí começa a treta entre esses dois aí. A política do território federal ficou polarizada, a polarização política não é uma coisa nossa aqui, recente, da nossa atualidade, entre o PSD e a UDN, que ficaram conhecidos aí respectivamente em Cutubas e Pelecurtas. A gente vai ver esses nomes lá na frente, por que tem isso. Tá. Em artigos, aqui tinha um jornal na região chamado O Guaporé. Eu trouxe esse texto aqui da Ieda Pinheiro. Aqui na frente está a fonte certinho. Em artigos bem escritos, espirituosos e divertidos, os redatores do O Guaporé começaram a chamar os correligionários de Joaquim Vicente Rondon e o próprio deputado de Pelecurta. Era um termo bem pejorativo, tá, gente? Isso aqui é uma treta entre o Aloysio e o Joaquim. Isto porque, segundo o corpo redacional, quando os udenistas e a turma do PSP iam fazer suas necessidades fisiológicas, olha a baixaria, não podiam falar em razão de possuírem a pele curta. Muito curta, curtíssima. O apelido espalhou-se como epidemia e as rodinhas formadas no Mercado Público Municipal, na varanda de Porto Velho Hotel, no Café Santos, no Bar Avenida e em outros pontos da cidade dedicavam especial atenção ao apelido. Era um deboche total. Até as crianças ficavam ofendidas ao serem chamadas de peles curtas. Olha só, cada uma que aparece, né? Na política, isso na política lá atrás. Indignados com o termo pejorativo, os rondonistas quiseram dar o troco e apelidaram os aloysistas de Cutubas, julgando que o vocábulo significasse cátega, metido a sebo, vaidoso. Ora que engano, quanta tolice. Cutubas, segundo, acho que é Teodoro Sampaio, na revista do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, significa ótimo, excelente, supimpa, muito forte e valente. Então eles queriam xingar ali os aloysistas, né, a galera do Aloysio Ferreira, e acabaram de certa forma elogiando, porque eles não entendiam que a palavra tinha outro significado. Então fica aí esse momento da treta entre Aloysio Ferreira e Joaquim Vicente Rondon, que era sobrinho de Marechal Rondon. Aqui na imagem nós temos aqui Aloysio Ferreira, tá? Esse senhor careca aqui, e esse aqui bonitinho, com um chapéu ali de militar, o senhor Joaquim Vicente Rondon, tá bom? Vamos continuando. Bom, na eleição de 1946, então, Aloysio venceu, sendo o primeiro deputado do território e foi reeleito em 1950. Em 54, olha como era polarizada, essa polarização foi longe. Em 54, Joaquim Vicente Rondon, da coligação UDN, venceu. Uma coisa importante, Aloysio Ferreira foi o primeiro governador do território federal. Joaquim Vicente foi o segundo governador do território federal do Guaporé.
tá? Foi o segundo, e foi na gestão dele ali, próximo da gestão dele, que houve a mudança de nome. Vicente Rondon foi o mentor da mudança do nome Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia em 56. O projeto foi apresentado pelo deputado do Amazonas, Áureo de Melo, porque Joaquim não apresentou por ser sobrinho de Marechal Rondon, para não ter ali uma questão de interesses, né? Aloysio Ferreira voltou a ser eleito em 1958 e tentou em seu último mandato elevar o território à condição de estado, fato que não ocorreu ali nesse último mandato de Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira, que é aquela figura importante da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Quando ela é nacionalizada, ele é intitulado diretor-geral da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, tá? Com o golpe militar de 1964, houve a perseguição aos partidos de oposição. O deputado federal Renato Medeiros, eleito em 62, por exemplo, pelo PSP, que era um partido progressista, mas de ordem marxista, foi caçado pelos militares e várias lideranças de partidos de oposição foram presos aqui no território federal de Rondônia. 64 era território federal de Rondônia. No governo de Castelo Branco é implantado o AI-2, tá? O AI-2 que faz parte daqueles decretos presidenciais na ditadura militar, que teve até o AI-5, que eram decretos de repressão, tá? Que extingue todos os partidos e, ao extinguir todos os partidos, é organizado 2 partidos apenas. Surge o Arena, que apoiava os militares, e o MDB, de oposição. Neste momento, o território é representado apenas por deputados do Arena. O Arena, então, começa a dominar aqui a política da Câmara no território federal. E em 1970, o PMDB lança a candidatura de Jerônimo Garcia Santana a deputado federal. Jerônimo Garcia Santana era um advogado e ele vence e se reelege em 74 e 78. E ele quebra justamente a hegemonia do Arena, que vinha vencendo todas as eleições até então, que era um partido ligado diretamente com os militares. A partir de 78, o território passa a ter 2 representantes na Câmara Federal, sendo eleito Isaac Newton pelo Arena. Sim, a gente já teve como governante aqui, como um dos nossos deputados, o Isaac Newton, mas não aquele da física, tá, gente? Desde a década de 1960, a população do território, então, lutava pela criação do Estado de Rondônia. Inúmeros projetos de lei foram levados à Câmara Federal, porém todos eles rejeitados. E em 1975, o movimento ganha força com Humberto da Silva Guedes, então governador do território, que articulou, estruturou, organizou as bases para a criação do Estado. Aí ele sai do governo do território e no dia 20 de março de 1979, com a missão de elevar Rondônia à condição de Estado, assume o governo Coronel Jorge Teixeira de Oliveira. E é por isso que você vê o nome Jorge Teixeira em quase tudo aqui em Rondônia, inclusive no nome do Aeroporto Internacional de Porto Velho. O governo federal encontrava nesse momento uma dificuldade financeira muito grande, era um final ali da ditadura militar, já estavam desgastados, a redemocratização já estava à vista, os militares estavam entregando poder, já não estavam conseguindo manter as bases, havia muito protesto no país, muita insatisfação, a inflação estava muito alta, as condições econômicas do país estavam horríveis, e aí eles começam a organizar para tentar tirar a administração do território federal de cima do poder central por causa da questão financeira. E aí, claro, o desgaste político, né? Jorge Teixeira foi indicado pelo ministro do Interior, Mário Andreasa, para o cargo, foi designado para o cargo. Inclusive aqui em Rondônia nós temos um município chamado Ministro Andreasa, que é por causa desse ministro que indicou Jorge Teixeira, tá, ao cargo de governador do território federal de Rondônia. E em 1981 foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente João Batista Figueiredo, foi o último presidente ali no governo militar, o projeto de criação do Estado. Em 22 de dezembro de 1981 foi aprovada a Lei Complementar número 41, que criou o Estado de Rondônia. Agora, muita atenção. Em 22 de dezembro de 81 foi criado o Estado, a lei foi aprovada, mas a instalação do Estado só ocorreu no dia 4 de janeiro. Por isso que o feriado, aniversário de Rondônia, é no dia 4 de janeiro e não no dia 22 de dezembro, tá? Porque dia 22 de dezembro não é comemorado. O comércio local aqui achou melhor comemorar depois das festas de Natal e Ano Novo para não prejudicar o comércio, porque um feriado bem nas vésperas de Natal seria complicado.
Jorge Teixeira de Oliveira segue no cargo, mas agora como governador do estado, nomeado pelo presidente da República. Ele era nomeado como governador do território federal de Rondônia, agora ele é nomeado como governador do estado, do então mais novo estado criado. Teixeira governou até 1985, então ele passou muito tempo e ele é muito lembrado com muita saudade pelos que chegaram aqui primeiro. Bom, e aí nós temos o processo de redemocratização, o fim da ditadura militar, e aí começa uma nova história, um novo período aqui para o Estado. O primeiro governador eleito do Estado foi o então advogado e deputado federal Jerônimo Garcia Santana, aquele lá que tirou, né, o Arena de cena aqui no Estado. Em 1986, ele governou de 86 até 91. Em 1982, Rondônia, na condição de estado, passou a ter 8 deputados federais, ou seja, de 2 como território passou a ter 8, e elegeu seus 3 primeiros senadores da República, tá? Eu não trouxe os nomes deles aqui porque era muita gente, a gente nem vai precisar disso. Foram eleitos também os 24 primeiros deputados estaduais com a missão de elaborar a primeira Constituição do Estado, ou seja, eles eram constituintes, deputados constituintes. A Assembleia Constituinte foi instalada em 2 de fevereiro de 1983 e a Constituição de Rondônia, composta de 246 artigos, foi promulgada em 6 de agosto de 1983 em solenidade presidida por um camarada que eu tenho certeza que você conhece, José de Abreu Bianco, ex-governador do estado de Rondônia, ex-prefeito de Ji-Paraná por vários mandatos, que ele na época era o presidente da Assembleia. Acredito que ele estava bem novinho na época. Bom, e aqui eu trouxe para vocês um quadro, olha só, nós temos aqui os 9 governadores do território federal do Guaporé, na época de território federal do Guaporé, nós temos lá Aloysio Pinheiro Ferreira, aí depois Joaquim Vicente Rondon, aí vem vindo os outros, até José Ribamar de Miranda. E aí nós vamos ter os governadores do território federal de Rondônia, agora não mais Guaporé, de Rondônia. Nós temos o Humberto da Silva Guedes, aquele que pavimentou para a criação do Estado. Jorge Teixeira, que veio com a missão de implantar mesmo o Estado, os 2 últimos ali, tá? Então nós tivemos aí uma galera, tá? Que passou antes daqui ser Estado. Nós temos mais governadores enquanto território federal do que enquanto Estado. E por que eu estou falando isso? Olha aqui, Estado de Rondônia, na condição de Estado, nós temos aqui 11, Jorge Teixeira, que foi o primeiro, Ângelo Angelim, que veio logo depois ali num período transitório, e Jerônimo Santana, que foi o primeiro governador eleito, tá? Jerônimo Santana, que foi o primeiro governador eleito no estado de Rondônia. Aí depois os outros, Oswaldo Piana, Valdir Raupp, que a gente conhece bem, né? Foi senador até esses tempos atrás, José de Abreu Bianco, Ivo Narciso Cassol, João Aparecido Caúla, Confúcio Aires Moura, Daniel Pereira, acho que é de Oliveira, se eu não me engano, e Marcos Rocha, que é o atual governador reeleito recentemente. Então nós temos aí essa galera que nos governa, governa e nos governou durante todo esse período. Tudo bem? Bom, pessoal, encerro aqui a nossa aula. Hoje a gente falou da criação do território federal do Guaporé, a mudança de nome para o território federal de Rondônia e depois a criação do estado de Rondônia. Eu não trouxe questões hoje porque eu vou deixar para trazer na próxima aula, que a gente vai pegar esse assunto de novo várias vezes ainda quando falar ali da economia do estado. Tudo bem? Então fica aí o meu abraço, meu até logo e bons estudos.